10:09, voltamos com o CBN Campinas e nesta data tão importante em que a nossa cidade comemora 247 anos, a gente ouve agora o prefeito Dário Saad em uma entrevista para falar sobre os problemas, mas também sobre tantas alegrias que a cidade nos traz. Bom dia, prefeito. Obrigada por atender a CBN. Bom dia, Lilian. Bom dia, amigos ouvintes da CBN. É uma alegria poder falar com a CBN, com todos os seus ouvintes, nesses 247 anos de Campinas. Prefeito, a cidade é uma metrópole, é uma cidade que é uma das mais importantes do país, mas também é exemplo do país. Ainda há muitas cidades dentro de Campinas que sofrem muito com a desigualdade social. Temos muitos problemas, especialmente nas regiões mais periféricas, onde inclusive a crise, causada pela pandemia da Covid-19 agravou os problemas como a falta de emprego e a pobreza das pessoas. E eu penso que esse é um dos grandes desafios que temos pela frente. Como é que o senhor encara isso? Como é que o senhor imagina que a gente vai reverter essa situação para essas pessoas? Olha, esse realmente é um dos grandes desafios dessa metrópole de mais de 1.200.000 habitantes. Nós temos aqui regiões de desenvolvimento altíssimo, o INDH, o Índice de Desenvolvimento Humano fantástico, e também temos regiões que, infelizmente, há uma desigualdade social muito grande e nós temos pessoas que vivem realmente próximo à linha da miséria, e a cidade tem esse desafio pela frente, que é promover um desenvolvimento importante, mas fazendo justiça social, diminuindo as diferenças que ainda, infelizmente, existem entre regiões e moradores da cidade de Campinas. Então é muito importante que a cidade tenha, dentro da sua perspectiva de crescimento, essa busca da diminuição da desigualdade social. Prefeito Dário Saad, muito bom dia. Flávio Paradella. Então, quais são as políticas públicas do governo Dário Saad para serem implantadas para que isso seja uma realidade, para que a gente consiga diminuir essa desigualdade que existe realmente nessa cidade de 247 anos? Olha, Flávio, coincidentemente, nós terminamos um conjunto de ações muito importante, que a gente está chamando de PAIS, que é um programa de ativação econômica e social, que nós vamos lançar hoje, às 15 horas, através de uma live coletiva que nós teremos agora às 15 horas. Esse pacote é um pacote ousado, ele trata da questão não só de apoio à atividade econômica, que foi prejudicada na pandemia, mas ele tem um olhar muito impactante para o lado social. Então hoje a gente começará a apresentar um conjunto de ações que durante o mês de julho, agosto, talvez início de setembro, nós concluiremos uma série de ações ousadas no sentido de alavancar o crescimento da cidade de Campinas, de fazer uma recompensa, principalmente para as atividades econômicas que foram prejudicadas pelas medidas restritivas, mas com um olhar social, não só de amparo social, não só de apoio na área social, mas também de qualificação profissional, de curso profissionalizante, uma série de questões que pode fomentar o emprego na cidade de Campinas. De fato, o setor econômico sofreu muito com a pandemia, inclusive com a perda de muitas vagas de emprego. O que o senhor pode adiantar para a gente desse plano, especificamente em relação ao setor econômico e aos empregos? Olha, Lilian, nós vamos iniciar esse conjunto de medidas através do apoio ao setor econômico, ao setor atividade econômica que foi prejudicado na pandemia. Eu não posso adiantar nesse momento, até eu peço perdão para os nossos ouvintes, mas assim, logo às 15 horas, vocês tomarão conhecimento de uma ação super importante. E talvez no início da semana que vem tenha mais uma ou duas ações consistentes, que são ações que estão sendo pensadas desde o início do meu mandato para poder reativar, para poder compensar aqueles setores que foram prejudicados na pandemia. Nós tivemos muitos setores prejudicados, como você disse, mas também tivemos setores que venderam mais. Tivemos setores da economia que aumentaram as vendas, que faturaram mais. O nosso olhar é para aqueles setores que foram prejudicados, que nós tivemos que restringir as atividades durante a pandemia.
A gente tenta, né? A gente tenta tirar um pouco antes, né? Sei que às 3 da tarde tem a coletiva, a gente já está aqui pautado para acompanhar, viu? Prefeito Dário Saad, até dentro do estúdio CBN, a gente vai trazer detalhes dessa coletiva, do que o senhor vai explicitar aí para a reportagem, mas obviamente a gente tenta pegar um pouco antes. Mas um detalhe, sei, prefeito. Flávio, eu sei disso. Vocês, como grandes jornalistas que são, vocês têm sim que perguntar, e eu fico até, assim, peço até desculpas, porque se a gente adianta algumas coisas aqui, a gente acaba perdendo o efeito da nossa coletiva, e assim, a apresentação está sendo preparada com bastante cuidado. Então, assim, é um pacote, o termo pacote eu não gosto muito, é um conjunto de medidas em várias áreas, ela tem 5 eixos de atuação, que eu acredito que vai ser, em relação às últimas décadas, o pacote mais importante que Campinas vai ter, buscando reativar sua economia e buscando melhorar a proteção social. Mas só um detalhe, já que a gente tem um anúncio, né, desse pacote, entre aspas, como o senhor mesmo disse que não gosta muito dessa palavra, eu também não tenho muita alegria quando alguém cita essa palavra, ou mesmo de falar, mas de qualquer maneira, esse conjunto de ações. Mas pegando um detalhe, o senhor falou que é uma reativação, a necessidade, né, de ajudar empreendimentos ou setores que sofreram muito ao longo da pandemia, mas a gente ainda está em pandemia. O senhor entende, então, que a partir de agora, com essa vacinação que nós temos, mesmo com as variantes, a variante Delta que está assustando tanto, a gente já passou daquele momento mais crítico em que temos que restringir tudo? Isso não vai ter novas restrições, porque se tiver uma nova restrição, esses setores vão continuar sofrendo. Sem dúvida, Flávio. O que nós acreditamos, e por isso que nós estamos lançando, nós não estamos nem usando o termo pós-pandemia. Nós acreditamos que a pandemia ainda vai conviver por algum tempo com a gente. Agora, o avanço da vacinação está sendo muito consistente. E Campinas tem sido, graças à atuação da Secretaria de Saúde, e graças à população de Campinas, tem sido referência. Nós temos aí uma vacinação que não tem causado aglomeração, com hora marcada, e rápida. Então, tudo isso tem ajudado no controle da pandemia. Nós avaliamos que é importante a gente lançar esse conjunto de ações agora, nesse momento que a vacinação avança, principalmente porque as ações de hoje, por exemplo, ela vai demorar alguns dias para poder efetivar, que é o período que a gente vai avançar na vacinação. Então, esse cronograma foi muito bem pensado, entendeu? Foi muito bem pensado nas duas grandes prioridades da cidade, que é o controle da pandemia e cuidar da atividade econômica. Então, isso está muito bem pensado no nosso cronograma. As ações apresentadas hoje deverão ter necessidade de aprovação na Câmara Municipal, e esse período de aprovação é o período que nós vamos avançar na vacinação. E eu acredito que com o avanço da vacinação, nós não teremos mais restrições muito complexas aí. Falando ainda sobre a vacinação, a expectativa do secretário Lair Zambon era que a partir de agosto a cidade de fato começasse a poder considerar que estava saindo, né, que estaria saindo do momento mais crítico da pandemia de Covid-19. Pelo que o senhor tem acompanhado dos dados, essa projeção ela se confirma, de fato, em agosto a gente deve realmente já começar a estar numa situação mais confortável? Eu acredito que sim. Acredito que principalmente na segunda quinzena de agosto. Na segunda quinzena de agosto há uma perspectiva muito boa com o avanço da vacinação, há uma perspectiva muito boa da pandemia estar mais controlada. Não digo que nós estaríamos sem pandemia, falando de pós-pandemia, mas de um controle melhor dessa doença tão terrível. E, prefeito Dário Saad, além desses projetos, né, um conjunto de ações para o setor econômico e também social, o senhor prevê também obras para a cidade e as obras de revitalização? A gente fala aqui de Campinas e sempre cita a região central da cidade. Um olhar para transformar o centro de Campinas em algo mais vistoso e também uma nova vocação para esse centro da cidade, seja habitacional, seja tecnológico, seja com outros setores econômicos? Olha, Flávio, sem dúvida, isso tem sido a minha prioridade também.
Eu estive em Brasília já 5, 6 vezes nos últimos dias, nos últimos meses, para tratar especificamente essa questão do centro. Mas no nosso pacote que nós vamos lançar hoje, nós não colocamos dentro das ações a questão do centro. O centro é tratado como prioridade, mas nós não incluímos essa questão do centro nos nossos pacotes. Nosso pacote ele é muito mais focado na ativação econômica, na retomada da economia para os setores mais prejudicados e também na questão social, na geração de emprego. É claro que uma revitalização do centro traz muito emprego, mas nós não quisemos misturar as coisas. Nós estamos tratando a questão do centro de uma maneira intensa. Não tem um dia do meu mandato que eu não cuido dessa questão. Eu estou numa negociação avançada com o governo federal. Aquela área é toda federal, não tem lá 1 metro quadrado que é uma área municipal, mas nós estamos numa negociação avançada para que o governo federal faça uma alienação, quer dizer, uma venda de um pedaço muito pequeno daquela área e que esse investimento possibilite a revitalização do entorno. Da área do pátio ferroviário, por exemplo. Não é um processo que a Prefeitura de Campinas vai tocar ela diretamente, porque trata-se de uma área, como eu disse, exclusivamente propriedade do governo federal. Só para deixar bem claro, é a área ali que a gente fala da pátio ferroviário da Estação Cultura, né? Isso, da Estação Cultura. Ainda falando sobre essa questão do centro de Campinas, né? A CBN fica, né? A sede da CBN Campinas fica aqui no centro, por isso a gente tem aqui uma ligação tão importante com essa parte da cidade. Um dos problemas, que é um problema social e humanitário, e que também afeta o comércio aqui do centro da cidade, é a questão dos moradores de rua. Claro, a gente sabe que são cidadãos como todos os outros, têm direito de ir e vir, mas a gente também percebe a necessidade de um cuidado e um olhar especial para essas pessoas nessa condição. Como é que o senhor tem tratado isso? Quais são os planos especificamente para essa população? E se há, nesse ano, a expectativa de um novo censo? Porque já faz aí pelo menos uns 3 anos que o censo da população de rua não é feito aqui em Campinas, e eu imagino que seja difícil tratar de um problema sem saber exatamente com quantas pessoas estamos lidando, né, prefeito? Sim, isso já está programado. Ele foi um pouco atrasado por conta da pandemia. A verdade é que a pandemia atrasou. Esse censo estava na programação da prefeitura desde o início do ano, e além da questão do censo, outras ações serão implementadas. Como você falou, Lilian, é um problema complexo. Nós temos programas que esses moradores de rua podem participar. A gente tem convênio com entidades que tratam, infelizmente, uma parte deles são dependentes químicos do álcool, de drogas, e a gente tem entidades conveniadas para encaminhar, mas muitas vezes as pessoas não querem. O morador de rua não quer. E você não pode, dentro do tratamento que a gente preconiza, a gente não pode forçá-lo e obrigá-lo, pegá-lo à força, a levar para um tratamento. A gente tem que convencer, e é esse trabalho que tem sido feito. E prefeito Dário Saad, ainda citando toda essa perspectiva que nesses 247 anos, mas essa perspectiva um pouco mais a curto prazo, a gente já falou aqui dessa sensação de que em agosto a situação vai estar um pouco melhor ou bem melhor do que a gente vem tendo ao longo desse período. Pensando na educação aqui na cidade, qual é a diretriz, então, para a volta às aulas a partir de agosto? Campinas volta 100%, Campinas volta 75%, 50%. Qual que é essa perspectiva do prefeito Dário Saad? Olha, a perspectiva é uma volta de um percentual maior quando possível. Isso nós vamos discutir no final desse mês de julho, dependendo das condições da pandemia, é claro. Então, assim, a nossa vontade é que ocorra a maior retorno possível às aulas, o percentual, porque a aula presencial é importante para a criança, mas nós vamos trabalhar isso como sempre trabalhamos, dentro de critérios técnicos, ouvindo a vigilância sanitária da prefeitura, sanitária epidemiológica, ouvindo os professores, ouvindo a Secretaria de Educação.
Secretário, antes da pandemia de Covid-19, Campinas também tinha um problema que era a urgência de ampliação do setor da saúde. A gente sabe que Campinas é uma cidade que serve de referência para outras cidades aqui da região. O SUS é um sistema universal de portas abertas, por isso precisa também atender a outros munícipes. Mas o fato é que era, por exemplo, sempre muito foi emblemático a situação do Mário Gatti, onde as pessoas demoravam 12, 14, 16 horas para serem atendidos. Com a redução da pandemia, com a redução dos casos, a perspectiva é que os outros atendimentos cresçam. Como é que a prefeitura já está trabalhando e se programando para lidar com esse retorno dessa população e se há represamento aí de exames, por exemplo, que também vão trazer um impacto nos atendimentos quando eles forem mais normalizados? Olha, sem dúvida, nós já estamos trabalhando. Para você ter uma ideia, a prefeitura, quando eu assumi, tinham 2 hospitais próprios, já estamos 3. O Hospital Metropolitano foi requisitado administrativamente pela prefeitura e faz parte da rede Mário Gatti já. E nós estamos em entendimentos para, no pós-pandemia, esse hospital possa ser o Hospital Mário Gattinho Pediátrico. Isso seria 2 fatores importantíssimos. O primeiro dele é o atendimento pediátrico especializado. O segundo dele é que você, tirando a pediatria do Mário Gatti, você consegue ampliar muito espaço lá dentro para atendimento adulto. Essa é uma ação que está em andamento. Nós conseguimos licitar e contratar a empresa para a construção do Hospital da Mulher. É um avanço muito importante também. E estamos trabalhando em outras frentes para ampliação, mas o que já foi feito em 6 meses foi muito. Para você ter uma ideia, o Hospital Metropolitano hoje tem em torno de 60, 70 leitos, sendo 15 deles de UTI, leitos de retaguarda e leitos de enfermaria. É um atendimento fantástico que foi fundamental no auge da segunda onda da pandemia. E prefeito Dário Saad, muitas perguntas que chegam aqui de ouvintes, mas muitas são parecidas, todas pedindo para o prefeito Dário Saad antecipar, né? Uma nova antecipação da vacinação aqui em Campinas. Existe essa possibilidade ainda essa semana, Dário? Nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Estado, nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Saúde para que isso ocorra, para que a gente consiga antecipar. Outra coisa importante é que nós devemos lançar amanhã, talvez hoje à tarde ou amanhã, um programa de parcerias na vacinação que vai ser muito interessante, buscando também agilidade. Campinas, Flávio e Lilian, tem sido referência na vacinação. A gente não gosta de divulgar, mas de inúmeras cidades menores, cidades até maiores que Campinas, ligam e mandam técnicos aqui para saber como está sendo feito, como foi feito o processo de agendamento, como está acontecendo a vacinação numa metrópole de 1.250.000 habitantes, sem aglomeração, com horário marcado. Tem dia D que a gente passa de 31.000 pessoas em um dia só. Isso não é fácil, isso é uma questão que envolve uma logística, envolve mais de 1.200 servidores em hora extra. Então, há um esforço imenso da Prefeitura de Campinas para que a vacinação seja acelerada e a gente consiga concluir o mais rápido possível. Claro que eu não vou fugir à minha função e vou pedir para o senhor adiantar alguma coisa. Como é que vai funcionar essa parceria? Essa parceria, Lívia, a gente vai ser... A vacina está sendo uma coisa assim, tão demandada pela sociedade, que a gente vai fazer essa parceria através de um chamamento público publicado em diário oficial, para que os parceiros que queiram vacinar, empresas, universidades, escolas que queiram vacinar, possam se inscrever dentro de critérios claros, que serão publicados no diário oficial através de um chamamento público. Tá aí um pouquinho, né? Mas já trouxe alguma novidade aqui pra gente. Muito obrigado, viu, prefeito Dário Saad? Eu sei que o senhor tem aí uma extensa agenda nesse aniversário da cidade nos 247 anos. Muito obrigado por atender novamente aqui a CBN Campinas. E os parabéns, o senhor como prefeito da cidade, os parabéns pelos 247 anos. O primeiro aniversário como prefeito. E tá aí parabéns a toda a cidade de Campinas, a todos os campineiros natos ou acolhidos. O senhor foi um acolhido, né? A gente sempre cita isso.
e como Campinas acolhe e traz, né, essa possibilidade para quem chega aqui à cidade nesse crescimento pessoal e profissional. Flávio, eu agradeço a oportunidade, Lilian também, muito obrigado a você, agradeço a direção da CBN e principalmente a todos os ouvintes da CBN. Como você falou, eu fui acolhido, fui adotado por Campinas e tenho a maior honra da minha vida ser prefeito de Campinas. Por isso que eu trabalho 24 horas por dia, acelerado, para poder honrar a confiança que a população demonstrou nas últimas eleições. Eu quero aqui dar os parabéns, Flávio, para a população de Campinas. O maior patrimônio da cidade de Campinas é a sua gente. É uma população que trabalha, que dedica, que constrói uma das metrópoles mais importantes do país. Então, parabéns a toda a gente de Campinas, população, pelos 247 anos. Muito obrigado. Conversamos aqui com o prefeito de Campinas, Dário Saad, nesses 247 anos de Campinas. 10h29.